O que eu vou revelar agora vai abalar a sua percepção sobre a justiça divina e a realidade invisível que cerca nossa existência. Você já parou para pensar que um único ser, um emissário do reino celestial, detinha poder suficiente para extinguir 70.000 almas em um piscar de olhos? Não estamos falando de uma guerra aberta, de exércitos marchando sob o sol ou de espadas cruzadas em um campo de batalha convencional. Estamos falando de um evento silencioso, uma operação cirúrgica e devastadora que aconteceu nos bastidores da história bíblica, onde um homem, um rei, cometeu um erro aparentemente trivial, mas que destravou uma força sobrenatural que a humanidade jamais esqueceria. Por que Deus permitiria que tal destruição caísse sobre o seu povo por causa de uma decisão de um único líder? A resposta a essa pergunta é mais sombria e profunda do que qualquer teologia superficial poderia explicar, e ela reside nas entrelinhas do que as Escrituras chamam de recenseamento do rei Davi. Prepare o seu coração, pois vamos abrir a cortina do mundo espiritual e entender a engrenagem oculta que moveu esse anjo exterminador através das ruas de Jerusalém, deixando um rastro de silêncio absoluto onde antes havia o pulsar da vida. Para compreender a magnitude desse julgamento, precisamos recuar no tempo e observar o coração de Davi. Ele não era apenas um homem, era um ungido, um rei que havia conduzido Israel através de vitórias incalculáveis, um homem segundo o coração de Deus. Mas, na calmaria das conquistas, algo começou a brotar em seu interior, um veneno sutil que frequentemente ataca aqueles que alcançam o topo do poder. O texto sagrado nos diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a realizar o recenseamento. À primeira vista, parece uma tarefa administrativa comum, uma contagem populacional para organizar impostos ou recrutar soldados. No entanto, no reino espiritual, as intenções pesam muito mais do que as ações. O recenseamento não era sobre números, era sobre a confiança. Davi, em um momento de esquecimento espiritual, começou a olhar para a força de seus braços, para a quantidade de suas espadas e para a extensão de seus territórios, esquecendo-se de que Israel nunca venceu por sua própria força, mas pela intervenção direta do Altíssimo. O orgulho, esse inimigo silencioso que derrubou até mesmo as estrelas mais brilhantes do firmamento antes da criação do mundo, havia infiltrado o coração daquele que deveria ser o servo mais humilde de Deus. Enquanto Davi, cercado por seus generais e escribas, ordenava que cada tribo fosse registrada, o céu reagia. Não houve trovões, não houve avisos audíveis para a população, mas no tribunal celeste, a rebeldia do coração de um homem foi sentida como uma nota dissonante em uma sinfonia perfeita. Davi sabia que estava pecando. Joabe, seu principal comandante militar, um homem bruto e muitas vezes pragmático, sentiu o perigo muito antes do rei. Ele tentou dissuadir Davi, alertando que aquele ato traria culpa sobre Israel. Mas o orgulho é um grilhão que cega. O rei insistiu e o recenseamento foi concluído. 70.000 homens valentes, pais, filhos e irmãos, foram contados como peças de um tabuleiro, mas o que Davi não percebia é que, ao contar o que pertencia a Deus, ele estava tentando usurpar uma autoridade que não era dele. A soberania de Israel pertencia exclusivamente ao Criador, e ao medir a força do exército, Davi estava medindo a sua própria autoconfiança em vez da fidelidade divina. O pecado estava consumado, e agora, a justiça precisava ser feita. Davi sentiu a condenação em seu espírito assim que o último nome foi registrado. É fascinante observar como a consciência, quando despertada pelo espírito, torna-se o juiz mais severo que um homem pode enfrentar. O profeta Gade foi enviado com uma proposta que mais parecia um abismo de opções dolorosas. 3 anos de fome, 3 meses de perseguição pelos inimigos ou 3 dias de peste, a espada do Senhor, sobre a terra. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia era grande, mas ele sabia que as consequências seriam inevitáveis. E foi então que a cena no mundo espiritual mudou drasticamente. A permissão foi dada. Um anjo, um executor de ordens diretas, foi destacado para cumprir a sentença. Não era um anjo da guarda, aqueles seres que acampam ao redor dos que temem ao Senhor para livrá-los. Era o anjo exterminador, uma entidade dotada de uma autoridade terrível, cujo único propósito naquele momento era a purificação através da disciplina severa. Imagine, por um momento, a atmosfera em Jerusalém naquela noite. As casas estavam silenciosas, as famílias dormiam sob a proteção da lua, sem saber que o destino de 70.000 delas já havia sido selado na eternidade. O anjo desceu. Sua presença não era física no sentido comum que entendemos, mas ele emanava uma radiação espiritual tão intensa que a própria estrutura da realidade em Jerusalém começou a colapsar. Onde ele passava,
O sopro da vida era extinto. Não houve dor prolongada, não houve gritos de agonia que ecoassem por quilômetros, pois o julgamento era absoluto. O anjo movia-se com a precisão de um raio, cumprindo a ordem de Deus com a mesma indiferença que o vento sopra as folhas de uma árvore. 70.000 mortes em uma única noite. Pense na escala disso. Famílias inteiras sendo dizimadas em um segundo porque o seu líder, em um momento de arrogância, esqueceu de quem realmente sustentava o trono de Israel. Este é o aspecto mais assustador da responsabilidade espiritual. O pecado de um homem, especialmente um líder, reverbera sobre aqueles que estão sob sua proteção. Davi, de longe, avistou a cena. As Escrituras descrevem que ele viu o anjo exterminador entre a terra e o céu, com a espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. A visão deve ter sido de uma beleza aterradora. A luz que emanava desse ser era ofuscante, impossível de ser olhada diretamente por olhos humanos, uma manifestação pura da santidade de Deus que não tolera soberba. Davi e os anciãos caíram com o rosto em terra, vestidos de sacos, em um desespero que só aqueles que veem a face do julgamento divino podem experimentar. Davi clamou, não por si mesmo, mas pelo povo. Ele disse que ele era o culpado, que ele havia pecado e agido loucamente, pedindo que a mão do Senhor se voltasse contra ele e sua casa, mas que as ovelhas, o povo inocente de Israel, fossem poupadas. Aqui, percebemos uma verdade profunda sobre a intercessão. O arrependimento de Davi foi o que interrompeu o avanço do anjo. No momento em que o rei se humilhou, reconhecendo a autoridade de Deus e assumindo a total responsabilidade por sua arrogância, a trajetória daquela espada foi detida. O anjo parou. Ele se encontrava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. O local da interrupção não foi um templo luxuoso, mas um lugar de trabalho comum, uma eira onde o trigo era trilhado. Deus escolheu o lugar mais simples para mostrar que a sua misericórdia encontra o arrependimento em qualquer lugar, desde que o coração seja sincero. O anjo cessou o massacre de imediato, ali mesmo, diante daquele terreno. A lição que fica para nós, séculos depois, é muito mais do que apenas uma história sobre o julgamento de Davi. É um alerta sobre a natureza do nosso próprio orgulho. Quantas vezes, em nossas vidas, começamos a contar nossas conquistas, nossos bens, nossas vitórias, e esquecemos que tudo o que temos é resultado da mão de Deus? Quantas vezes a nossa autossuficiência se torna uma forma de idolatria, onde o nosso nome se torna maior do que a glória de Deus? O anjo que matou 70.000 pessoas em uma noite não é um personagem de um conto de terror, é um lembrete vivo de que vivemos em um mundo onde o espiritual é real, concreto e está interconectado com cada uma de nossas decisões. A soberba é o gatilho. A arrogância é o que abre brechas. E o arrependimento é a única via de intercessão eficaz que pode reverter sentenças que, do ponto de vista humano, seriam irreversíveis. Davi comprou a eira de Araúna, construiu um altar e ofereceu sacrifícios. O fogo caiu do céu, consumindo o holocausto, e o anjo recolheu a sua espada. Aquele local, que testemunhou a morte de milhares, tornou-se o lugar de adoração, o local onde mais tarde seria erguido o Templo de Salomão, o lugar onde a presença de Deus habitou. Isso nos ensina que, mesmo nos lugares onde o julgamento fluiu, Deus pode transformar o cenário de dor em um palco de adoração. O mal que o orgulho causa pode ser severo, mas a graça de Deus, quando buscada com um coração quebrantado, tem o poder de redimir até o solo manchado pela tristeza. O anjo que parou sobre a eira de Araúna é a prova de que a nossa existência é frágil, que o mundo invisível está muito mais próximo do que imaginamos e que, acima de qualquer hierarquia angelical ou julgamento, a misericórdia de Deus é a última palavra, mas ela exige de nós a humildade de reconhecer que não somos nada sem Ele. O que aprendemos com a postura de Davi ao ver o anjo? Ele não tentou fugir, não tentou lutar com as próprias armas e não tentou se justificar. Ele se rendeu à vontade de Deus. Em nossa caminhada espiritual, muitas vezes somos confrontados com as consequências dos nossos próprios pecados. Podemos tentar esconder, podemos tentar justificar ou culpar o ambiente, mas a espada da justiça, metaforicamente, continua estendida enquanto não há o arrependimento real. A história de Davi e o anjo exterminador nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso papel como líderes, pais, ou simplesmente indivíduos que influenciam o meio ao nosso redor. Nossas escolhas não acontecem no vácuo. Elas têm implicações espirituais que ressoam muito além do que conseguimos ver com nossos olhos naturais. O reino espiritual é um lugar de leis espirituais precisas, onde a colheita é sempre proporcional à semeadura, mas onde o perdão, solicitado em verdade,
tem o poder de parar a espada que está pronta para cair. Observe a obediência do anjo. Ele não questionou, não hesitou e não demonstrou piedade até que a ordem de parar fosse dada. Isso nos mostra a hierarquia do reino dos céus. Anjos são servos, executores de ordens supremas. Quando o Altíssimo decide disciplinar, a hierarquia celeste se mobiliza. Entender isso muda a forma como olhamos para a Bíblia. Não são apenas histórias de pessoas, são registros do envolvimento de um exército invisível nos destinos humanos. A história de Israel é uma narrativa de guerra, não apenas de homens contra homens, mas de anjos e principados influenciando o curso da história. O anjo que parou em Jerusalém é apenas um dos muitos agentes que atuam nas sombras da narrativa bíblica. Quantos outros eventos, que lemos de forma simplificada, não foram palco de movimentações gloriosas ou aterrorizantes no mundo espiritual? Refletir sobre o pecado de Davi também é uma oportunidade para nos desvencilharmos do orgulho que nos impede de crescer espiritualmente. O desejo de Davi de contar o povo foi um desejo de controle. Queremos controlar nossos resultados, queremos contabilizar nossas bênçãos para sentirmos segurança, esquecendo que a nossa segurança está no Senhor, não no que podemos contar. Cada vez que nos voltamos para números, para poder, para influência ou para o prestígio, estamos correndo o mesmo risco de Davi. O recenseamento é, na verdade, um estado mental. É o momento em que decidimos olhar para baixo, para a terra, em vez de olhar para cima, para o trono. E quando fazemos isso, abrimos a porta para o inimigo nos incitar, tal como ele incitou Davi. O inimigo não precisa de muito para nos destruir, ele só precisa que nós tiremos o nosso foco de Deus por um único instante. Essa é a estratégia mais antiga do inferno, fazer com que o homem se sinta autossuficiente. Mas, ao mesmo tempo, a história nos oferece esperança. Se Davi, um homem com tantas falhas, pôde obter misericórdia ao se humilhar, isso significa que a porta para o arrependimento está sempre aberta. A espada pode estar estendida, a morte pode estar batendo a porta, mas o altar de adoração, construído pelo arrependimento, é o lugar onde o anjo recolhe a espada. O que você está carregando hoje que precisa ser colocado sobre o altar? Qual é o recenseamento da sua vida, aquele orgulho oculto que você tem nutrido e que tem bloqueado as bênçãos ou atraído o julgamento? A história de Davi nos ensina que nunca é tarde para reconhecer o erro. A dor pode ser intensa, o preço pode ser alto, mas a restauração que vem após a humilhação é o que define o verdadeiro caráter de um servo de Deus. Ao olharmos para o anjo exterminador, precisamos sentir o temor reverente. Não um medo paralisante, mas a consciência de que a autoridade de Deus é absoluta e que a vida é um dom que deve ser gerido com responsabilidade. A Bíblia nos revela essas histórias dramáticas precisamente para que não sejamos pegos de surpresa pela realidade espiritual. O mundo é muito mais do que o que vemos, tocamos ou sentimos. Há uma dimensão paralela, uma guerra constante, um cenário onde decisões são tomadas e executadas com uma velocidade e poder que nos deixariam atonitos se pudéssemos ver. O fato de que Deus nos revelou esse vislumbre da atividade angelical através dos textos sagrados é um ato de bondade, para que possamos ajustar o nosso comportamento e a nossa postura diante dele. Portanto, ao encerrarmos esta reflexão, convido você a olhar para o seu próprio coração. Se Davi, o rei, o homem escolhido, pôde cair em tamanha cilada espiritual, quem somos nós para acharmos que estamos imunes? A vigilância deve ser constante. A oração deve ser diária. E a humildade deve ser a nossa vestimenta. Não conte suas vitórias como se fossem fruto apenas da sua capacidade. Não confie na força dos seus próprios exércitos. Confie naquele que detém o controle dos exércitos celestiais, naquele que envia os anjos para proteger, quando necessário, para disciplinar. O anjo que parou sobre Jerusalém nos lembra que a soberania é de Deus, e quando reconhecemos isso, a espada que nos ameaça é substituída pelo fogo do altar que conserta a nossa relação com o Criador. Que esta revelação sobre o mistério do anjo exterminador e o recenseamento de Davi não seja apenas uma informação acumulada, mas uma chave que abre o seu entendimento para a realidade da guerra espiritual. O que vemos na superfície da Bíblia é apenas a ponta do iceberg de um drama celestial vasto e profundo. Continue buscando essas revelações, continue estudando a palavra com olhos voltados para o que está escondido no reino espiritual, pois é ali que a verdadeira história da humanidade está sendo escrita. A cada página da Bíblia existe um mistério esperando para ser desvendado por aqueles que buscam a Deus com um coração sincero e desprovido de orgulho.
Se você sentiu que esta revelação trouxe um novo entendimento sobre a soberania de Deus e a importância do arrependimento em sua vida, ou se você deseja continuar acompanhando estas explorações profundas sobre o mundo espiritual e os mistérios contidos nas Escrituras, este é o momento de tomar uma decisão. O nosso canal foi criado exatamente para abrir essas cortinas do invisível e permitir que você enxergue além do óbvio. Não deixe que o conhecimento sobre a guerra espiritual pare aqui. Inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, onde mergulharemos ainda mais fundo nos segredos da Escritura infinita. Cada vídeo é um degrau a mais em direção a uma compreensão maior do reino de Deus. Junte-se a nós nesta caminhada, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa conhecer a verdade sobre o que acontece por trás da cortina espiritual, e vamos juntos, com humilde reverência, contemplar a grandeza de um Deus que, mesmo em julgamento, sempre deixa a porta aberta para a restauração. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, sempre focados na sua glória e longe de qualquer forma de soberba que possa nos afastar da sua presença. Até o nosso próximo encontro, onde revelaremos o próximo grande mistério do mundo invisível.